Seja qual for o tema ou a questão, pode se inscrever através do número de telefone 225083297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos assinalar o Dia Mundial do Cancro, que é precisamente dia 4 de fevereiro, amanhã. Por isso é a nossa convidada a doutora Sónia Rego, médica oncologista, a quem agradeço a presença, doutora Sónia. Muito obrigada por estar aqui connosco mais uma vez. De facto, a incidência de cancro tende a aumentar em todo o mundo e parece-me que não só neste dia, mas é importante termos mais informação sobre o tema, não é? Para estarmos também mais preparados para aquilo que poderá acontecer. Exatamente. Obrigada eu. É sempre um prazer estar aqui e com campanhas, no fundo, amanhã, como disse, e muito bem, assinala-se o Dia Mundial do Cancro e durante esta semana toda tem vindo a se desenvolver campanhas e a melhor forma é, sem dúvida alguma, nos meios de comunicação, onde conseguimos atingir um número maior de pessoas e abordar este tema, desmistificar, esclarecer, que tanto temos vindo a falar, mas nunca é demais falarmos desses temas, porque ainda continua a ser tabu para muitas pessoas. Conforme disse, e muito bem, ainda consegue ser a doença a segunda maior responsável em todo o mundo por mortes. Cerca de quase 9,6 milhões de pessoas em todo o mundo morrem por ano de cancro, portanto só perde para as doenças cardiovasculares. Mesmo com todos os avanços que tem havido da medicina. Claro. E, portanto, já conseguimos ter uma mortalidade que não acompanha exatamente a linha de diagnóstico, ou seja, temos tido muito mais diagnósticos, tem a ver com estas campanhas de divulgação, os sinais e sintomas, as pessoas ficarem atentas e procurarem o seu médico, haver mais rastreios, terem noção da importância dos rastreios, mas, por outro lado, o que nos deixa contentes e a ver a luz no fundo do túnel é que a mortalidade não tem vindo a acompanhar no mesmo índice de crescimento. Ainda não estamos no mundo perfeito, não. Provavelmente nunca estaremos. Seria utópico eu dizer, sim, vamos chegar a um ponto onde ninguém vai morrer por cancro, vamos ter o tratamento para todos os tipos de cancro. Há muito trabalho para que isso aconteça. Exatamente. Seria muito bom, era uma felicidade, era muito importante, mas eu acho que é um bocadinho de utopia. Eu acho é que estamos a caminhar, estamos aí pelo bom caminho. Há grande investigação no cancro, cada vez mais não se fala em cancro pelos órgãos, cancro de pulmão, cancro de cólon, cancro da mama, e sim do tipo de cancro, das mutações, e é isso que também tem tido grande avanço. Depois temos os medicamentos que atuam com os diversos tipos de mutação daquele tumor. E há aqui um trabalho também que está a ser feito, Sra. Doutora, para tentar passar a ideia de que o cancro poderá ser visto como uma doença crónica. É importante apostar no diagnóstico precoce e consciencializar, de facto, as pessoas para os seus sinais e sintomas de alerta, e como disse muito bem, é importante as pessoas procurarem o médico o mais rapidamente possível, e essa educação é que faz, de facto, dirigir-se ao seu médico. Mas como é que podemos fazer isso? Para as pessoas, de facto, compreenderem que se poderá tratar de uma doença crónica, uma vez que, como disse no início, ainda existe tanto tabu à volta do cancro. Só a palavra cancro já é assustadora. Parece que as pessoas, por muitas campanhas que haja de sensibilização e a tentar desmistificar, nunca são demais, porque ainda há muito trabalho a fazer, continua a ser tabu, continua muitas vezes as pessoas, às vezes até parece que têm vergonha de dizer que têm cancro, não é? Como se fosse pecado, como se fosse uma coisa, como se tivessem culpa, não é? Isso é importante desmistificar. E também, em relação à doença crónica, com os avanços da medicina que tem havido e na investigação, nós conseguimos hoje em dia, mesmo
que a doença já esteja metastizada. Metástases são as células tumorais que tenham saído do seu órgão inicial e tenham ido se alojar através da corrente sanguínea ou dos ganglios linfáticos noutros órgãos. Portanto, muitas vezes um cancro de mama tem metástases ósseas ou metástases no fígado, ou um cancro de cólon ou de pulmão, e com os avanços que tem havido em termos de tratamento, conseguimos que essas pessoas façam tratamento durante um longo tempo, sim, mas com qualidade de vida e a doença adormecida. Muitas vezes conseguimos regredir a doença, conseguimos fazer com que a doença diminua, outras vezes não, ela fica adormecida. E aí estamos a falar de uma doença crónica, ou seja, quando os doentes me perguntam: doutora, mas quando é que vou parar a quimioterapia ou o tratamento, às vezes a imunoterapia, eu às vezes respondo: espero que não termine tão cedo. Claro. E eles, às vezes, e depois têm que explicar, como é óbvio, exatamente. quando fazemos algum tipo de trocadilho ou de brincadeira, temos sempre de ter o cuidado de explicar, porque podemos também não ser bem interpretados. Ou seja, o fato de não acabar tão cedo o tratamento é bom sinal, é sinal que ainda se mantém estável a doença e com pouca toxicidade. E tenho doentes doentes com cancros metastizados, de pulmão ou de mama, mesmo de cólon, com metastização hepática, há anos e anos e anos, com uma tolerância muito boa à quimioterapia e a doença está adormecida. Claro. O único senão tem que se dirigir ao hospital-dia, apesar que já há alguns tipos de tratamento que são em comprimidos. Mesmo assim, precisam de uma vigilância regular. Portanto, falar de cancro já não significa falar de uma sentença de morte como há alguns anos acontecia, não é? De todo, não. Tem que ser avaliado. Todos os casos são diferentes, claro. São diferentes, ainda há casos graves. Claro. Há casos que não conseguimos ter sucesso e também acreditem que para nós também é muito frustrante e doloroso, embora eu acho que os doentes cada vez mais têm essa consciência de que também sofremos com o insucesso e com o sofrimento do doente, mas ainda não temos a ciência completamente resolvida, mas já temos muitos casos de sucesso. Portanto, tendo um diagnóstico, ou tendo a suspeita, tendo alguma alteração que não está bem, deve-se dirigir ao médico assistente para depois, mediante os exames, fazer o encaminhamento mais adequado. E depois o tratamento, que também é outra coisa que existe, tabu. Quimioterapia, mas depois vem com as histórias. A minha vizinha, a minha avó, fez quimioterapia e ainda ficou pior. Não, a quimioterapia ou o tratamento antineoplásico, pode não ser a quimioterapia, no fundo serve para fazer com que as células, muitas vezes, pode ter duas funções, no fundo, ou diminuir o tumor e tratar, ou então, muitas vezes, fazer com que as células não avancem com uma velocidade que seria expectável se não fizesse tratamento. Portanto, muitas vezes, quando se ouve histórias de que, ou alguém, ou não se ouve histórias, presencia-se às vezes quando é um familiar chegado ou um amigo que piorou ao fazer tratamento, porque já iria piorar. Não é por causa do tratamento que está a piorar. Isso é outro fato que é importante, claro. e às vezes não falamos assim tão diretamente. E depois surgem estas questões, não é? Exatamente. E mitos que convém aqui sempre também clarificar. Porque os tratamentos para o cancro servem justamente para tentar. Portanto, a nossa tentativa é sempre para frenar, para fazer com que o cancro não evolua. Nem sempre corre bem. E é importante, como diz, todos os casos são diferentes. Exatamente. Nunca devemos ver a nossa situação e generalizar. Exatamente, nem generalizar, nem criar aquele tabu de que ou quimioterapia faz mal, ou cancro que se morre.
Portanto, são coisas que temos que acabar com esses tabus e em muito vocês têm nos ajudado, sem dúvida alguma, porque é sempre prazer vir aqui e os meus colegas também. Portanto, há sempre uma tentativa de esclarecimento e chega a um maior número de pessoas, não é? Claro. Que estão a ouvir e se calhar pensam, eu acho que faz pensar, não é? Se calhar até tem razão. Tanto se vai falando que a pessoa chega a um ponto de dizer assim, se calhar até tem razão. E temos, acredito que temos razão ao dizer isso, porque a ciência tem vindo a mostrar. Nós estamos com um número bastante alto de doentes que morrem com cancro, mas não do cancro. Ou seja, o doente tem cancro, tem tratamento, vai de X em X tempo ao seu hospital para fazer tratamento e depois morre, ou de um infarto, ou até atropelado. Ou... Sim, claro. Nós não andamos cá todo para a vida inteira, não é? Nós partimos. É a única todos. certeza que temos. Nós temos, nascemos e partimos. Pronto. Exatamente. Agora, cancro vai morrer? Não. Acho que o cancro podemos tirar coisas positivas. Pode ser um abanão para realmente nós vermos a vida de outra maneira. Eu sou daquelas que acho que o cancro é uma lição de vida. Não é uma penalização à vida, é uma lição porque... Muitas vezes uma nova oportunidade das pessoas começarem de novo ou até aprenderem algo. E não quer dizer que até então não fossem pessoas que também fossem pessoas corretas e vissem a vida de uma forma bastante clarificada, mas ajuda ainda mais, eu acho. Sim. E a nós oncologistas também. Imagino, com tantos casos. Uma vivência... E devem ter tantas histórias, não é, Sra. Doutora? Imagino. E eu agradeço muito à oncologia e a todos os doentes tudo que me têm ensinado em relação à vida. Claro, acima de tudo. Sra. Doutora, não podemos aqui criar alarmismo, não é? E essa também é a sua principal função. Mas também temos todos que aumentar aqui a nossa literacia em saúde. E por isso há pouco falávamos de sinais e de sintomas de alarme. Claro que, por exemplo, a fadiga é um deles, mas hoje em dia quem é que não anda cansado? Não é? Estamos sempre a dizer isto aqui no programa, portanto... Não quer dizer que uma pessoa cansada, com perda de apetite, com perda de peso súbita, tenha, obviamente, que ter cancro. Qual é, de facto, essa linha que separa os sintomas que nos devem alertar daqueles do dia-a-dia mais comuns? Esses sintomas que falou são sintomas vagos. Claro. São sintomas que a grande maior parte das pessoas, principalmente hoje em dia, com o ritmo de vida que todos nós acabamos por levar, acabamos por ter. Agora, o que é que vai diferenciar? É a persistência dos sintomas e não haver nenhum fator de novo. Portanto, a persistência, se houver um emagrecimento, não houve dieta, não houve alteração na alimentação, não houve exercício físico de novo, um emagrecimento acentuado num espaço curto de tempo tem que ser avaliado, não é? A fadiga, o cansaço também. O cansaço é natural, nós até já sabemos o nosso grau de cansaço. Estamos cansados, até já sabemos o dia quase que nos cansamos mais ou menos mediante o ritmo de trabalho e também quanto falta ou não para um dia de descanso. Mas se for uma coisa persistente e mesmo com descanso continuar-se cansado, tem que ser avaliado, não é? E depois há os outros sinais, que são sinais evidentes de alerta, que não quer dizer que seja cancro, mas tem que ser avaliado. Claro. Como, por exemplo, perda de sangue. Perda de sangue, ou na urina, ou nas fezes, ou perda de sangue na vagina, vaginal, não é? Portanto, deve ser avaliado pelo médico, não é? Se não for, eu falei perda de sangue vaginal, se não for durante o período menstrual, como é óbvio, não é? Claro. Pronto. Mas nas fezes, na urina, não é comum ter-se perda de sangue, portanto, deve ser avaliado pelo médico. Isso são casos que não é para esperar, é para ser avaliado, não quer dizer que seja cancro. Há muitos diagnósticos diferenciais que podem dar essa perda de sangue, mas tem que ser avaliado. E se for cancro, tem que ser direcionado para um oncologista
para haver o tratamento mais condizente e o restante do estudo para tratar melhor. E aqui o diagnóstico precoce vai ajudar muito depois o seguimento, não é, do tratamento. Exatamente. Todos os estudos o que nos garantem é que quanto mais cedo é o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Isso é um ponto assente que pode haver muita discórdia acerca de muitos tópicos. Nesse tópico não há. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o prognóstico portanto, quanto mais rápido nós chegamos a um diagnóstico, melhor conseguimos reunir qual é a proposta de tratamento mais adequada e há mais sucesso no tratamento. E há também aqui alguma evolução precisamente no tratamento, porque existe a ideia de que, por exemplo, a quimioterapia tem aqui efeitos secundários muito agressivos e acredito que em alguns casos assim seja, mas também há pessoas que conseguem fazer este tratamento e manter a sua qualidade de vida, não é? Sim. A sua Muita rotina gente consegue. diária. É bom pormos sempre numa balança, não é? E o que eu digo é quimioterapia, ora bem, se nós vamos combater um inimigo que não é dócil, vamos ter que ser um bocadinho mais agressivos que ele, não é? Portanto, a quimioterapia realmente tem toxicidade, porque no fundo ela não atua só nas células tumorais. Já falamos aqui um programa só de quimioterapia, e eu tentei explicar mais ou menos o mecanismo. Portanto, atinge também as células que não são as células tumorais. Daí muitas vezes dar a queda de cabelo, dar os enjoos, os vómitos, depende do tipo de quimioterapia. Também não é por ter um familiar ou um amigo perdido o cabelo, a minha quimioterapia não faz perder o cabelo, será que a minha não está a fazer efeito? Não. Tem que perguntar ao seu médico e ele vai explicar. Não, a sua quimioterapia não tem esse efeito, porque muitas vezes as pessoas acham que o fato também de não estar a ter efeitos laterais não está a surtir efeito. E não é assim. Portanto, daí a relação do médico-doente ser também muito importante. Eu acho que hoje, apesar de tudo, estamos aqui a conseguir abordar vários tópicos que são cruciais neste tema que é cancro a sinalizar o Dia Mundial do Cancro. Acho que, pegando nestes tópicos, temos vindo a desenvolver ao longo do tempo e vamos continuar a desenvolver, mas acho que estamos a pegar em tópicos cruciais. Portanto, as pessoas têm que ter essa noção que as quimioterapias não são todas iguais, tem que haver uma abertura com o seu médico para perguntar porque que, se essa for a dúvida do doente, porque é que a minha amiga caiu o cabelo e a mim não cai o cabelo? Será que a mim não... Porque muitas vezes o doente sofre em silêncio. Será que a minha não está a fazer efeito? Então é porque não está a fazer efeito, então é porque eu vou morrer. Não, as quimioterapias são diferentes. E nós, muitas vezes, enquanto profissionais, esquecemos-nos também de explicar ao doente, esquecemos-nos e também o tempo acaba por ser escasso e nós tentamos abordar as coisas que nos parecem mais importantes, mas também há outros assuntos que vão surgindo e que o doente tem que ter liberdade para E às vezes até questionar. pode pensar, isto não é tão importante, mas todas as questões são pertinentes, Todas, não é? Para o todas. doente fazer em consultório, imagino eu. Por isso mesmo, e estamos aqui a abordar um bocadinho de tudo neste Dia Mundial do Cancro, Sra. Doutora, há aqui uma questão muito importante, que é o impacto emocional que tem na pessoa, mas depois a forma também como a família vai lidar e no caso, imagina de ter filhos mais pequeninos, como é que a mãe ou o pai vai passar essa informação aos seus filhos, a explicar o cancro às crianças? Sim. Esse é um assunto bastante pertinente porque é muito complexo, como compreende. Não há fórmulas milagrosas, não há a experiência, quando eu digo que devo muito ao cancro, também é a oncologia, porque a experiência vai-nos mostrando também as posturas que iremos ter ao longo da vida e podemos passar isso a outros doentes. O que nós temos notado e que eu tenho reparado, primeiro, as crianças não são todas iguais, as faixas etárias também são diferentes, mas há sempre uma grande tendência dos pais
protegerem os filhos. Isso significa esconderem a doença? E esconderem a doença. E dependendo da idade dos filhos, se já são filhos que têm acesso às internets da vida, claro. Não adianta esconder, porque a própria curiosidade vai fazer com que eles vão ver lá. E o que é que isso pode estar a ocasionar? Pois. Primeiro, estão a viver no seu seio familiar uma vida que não é a realidade. Ou seja, os pais escondem dos filhos que um deles tem doença. Que é cancro, que até se chama cancro e que até o tratamento é assim, a evolução, a médica disse que poderia ser assim, pode correr mal, mas também pode correr bem. Acho que isso é importante dizer isso. Por outro lado, os filhos escondem dos pais que já sabem, fingem não saber, mas ao ir ver na internet, muitas vezes o Dr. Google, e agora com os novos inteligências artificiais que estão aí a surgir, também não é uma informação personalizada. Portanto, sim, não é relativo àquele doente em si. Portanto, muitas vezes a criança também sofre em silêncio, achando que o pai ou a mãe vão morrer. Mas não contam aos pais que já sabem. Portanto, eu estou a contar isso e eu vivencio isso quase que diariamente. Eu tenho doentes que, por mais que eu tente contrapor esta posição, que ainda insistem em que seja assim. Agora, é claro que nós na educação dos pais e dos filhos é sempre um tópico muito complicado e não nos podemos meter em demasia. E temos que respeitar. Agora, podemos aconselhar, não é? Podemos aconselhar e podemos também tentar fazer com que eles, se forem pequeninos ainda, não em idade de irem para a internet pesquisar, dizer que a mãe ou o pai tem uma doença, está a fazer tratamentos e é por isso que a mãe ou o pai estão mal dispostos e não podem brincar como brincavam com eles, porque muitas vezes também acontece isso. Mamãe agora mete-se no quarto, já não brinca comigo, e é essa a imagem que eles ficam com a mãe. Mas se souberem que a mãe está doente, que gostaria muito de poder estar a brincar com eles e que não está a brincar porque está doente e que vai correr tudo bem, que até acaba por ser uma ajuda emocional, é uma ajuda também sob o ponto de vista energético, não é? Eu que acredito um bocadinho de pensamentos positivos, etc. Quer dizer, eu acho que isso também ajudaria. Se for numa idade um bocadinho mais superior, ter uma conversa franca, aberta e fazer com que os filhos participem do percurso, da rotina, do percurso. Da rotina, portanto, tenho que ir ao hospital, hoje vou ser operada, amanhã vou fazer quimioterapia. Hoje vou ser operada, amanhã vou fazer quimioterapia, também é raríssimo. É mais ao contrário. Um dia vou ser operada porque tenho um tumor. Dar um nome às coisas, claro, porque depois eles vão para a escola e ouvem, porque depois os pais comentam em casa, os miúdos ouvem os outros pais comentarem. Portanto, muitas vezes o outro miúdo é que diz, já tive, ainda há pouco tempo tive essa experiência com um doente, portanto o filho soube, através de um coleguinha da escola, que a mãe que tinha cancro. Claro, provavelmente porque ouviu em casa, não é? Porquê? Os pais conversarem. O amiguinho tinha ouvido os pais a conversarem ou seja, e era uma idade que o filho já tinha a capacidade para terem tido uma conversa aberta, estarem ali todos a remar na mesma maré. Sentido, claro. E eu tenho também doentes, eu contei os exemplos menos bons, mas tenho exemplos excelentes. Eu tenho exemplos em que estão ali todos bem esclarecidos, e ainda muito recentemente uma doente me mandou um vídeo, e se calhar até está a ver este programa, de o filho, ela estava muito triste porque o resultado das análises estavam ali, não estavam exatamente como ela gostaria.
e tinha mandado uma mensagem a dizer o que é que eu achava. O que é que eu acho, quer dizer, ainda é um bocadinho borderline, não é? Pronto. E ela disse, e manda-me um vídeo muito interessante do filho que terá 9, 10 anos, desculpe-me se eu tiver, mas terá mais ou menos essa idade, a explicar. Bem, é muito simples. Os marcadores tumorais sobem ou descem, às vezes sobem, outras vezes descem. O que importa é que estás bem, tu estás bem. Olha, uma explicação fenomenal de uma família que estão todos em sintonia, abertos, sabem que, claro, estamos cá todos de passagem, eu acredito que os filhos também saibam, como é óbvio, agora não vale a pena pensar-se nisso quando se tiver que partir ou quando se for a hora de partir, pensa-se, mas existe ali alguma abertura e é muito mais fácil lidar quando estão todos numa abertura e estão todos a falar a mesma linguagem, porque aqueles casos onde se vê que há ali a esconder não faz sentido. Claro. Doutora Sónia, muito obrigada pela sua presença e por Obrigada esta conversa tão franca. Muito obrigada. Obrigada. E parabéns pelo seu excelente trabalho, porque de facto amanhã o dia também é seu. São todos os dias, não é? Mas o lado mais positivo de se assinalar este dia com uma missão é também graças ao seu trabalho. Muito obrigada por isso. Obrigada a vocês pela oportunidade, porque também sem estas oportunidades não conseguíamos esclarecer, chegar a tantas pessoas. Vamos ouvir agora os nossos telespectadores. Amanhã, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Cancro, e então estivemos precisamente a assinalar este dia. A doutora Sónia Rego, médica oncologista, continua connosco. Muito obrigada pela sua presença. Penso que conseguimos focar aqui em todos os tópicos, assim de uma forma muito geral, claro, importantes sobre o cancro. Vamos ao encontro dos nossos telespectadores. Começamos com o senhor Gastão Costa, liga de Santa Maria da Feira, tem 81 anos. Seja bem-vindo ao consultório, Sr. Gastão. Olá, Sr. Gastão, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. É um gosto ouvi-lo. É que eu fiz 82. Então, antes de mais, muitos parabéns. 82 anos é uma idade muito bonita. Uma parte, quer dizer, ser uma senhora muito bonita, mas não gosto dos óculos que usa hoje. Sr. Gastão, olha, muito obrigada, antes de mais, por ser tão franco comigo. É muito importante, muito obrigada. Mas sabe o que é? Uma pessoa, pronto, vê mal, tem que ter aqui Está bem, eu sei. Mas olha, começamos muito bem este programa. Muito obrigada. Então, e quer agora aqui esclarecer alguma questão? Faz favor. Tá. Força, já está em direto. Qual é a sua pergunta? Doutora, chama-se... Doutora Sónia Rego. Doutora Sónia Rego. Doutora Sónia. Boa tarde, Sra. Doutora. Boa tarde, Sr. Gastão. Boa tarde, como está? Sra. Doutora, eu sempre, desde, enfim, na minha juventude, eu sempre tive valores muito bons, muito baixos do PSA. Mas com a avançar da idade e após, há 2 anos, eu fiz um bypass e depois uma implantação de uma válvula através das carótidas. E, entretanto, a minha médica do centro achou que eu deveria fazer umas novas análises ao PSA. Ora bem, fiz as análises e o PSA continua baixo. Sucede que ela me perguntou, o senhor quando vai urinar, a urina vem imediatamente ou o senhor tem de esperar? E é que está a questão, é que eu, por exemplo, de manhã, quando estou deitado e me levanto e quero urinar, efetivamente de manhã e só nessa altura demora um bocadinho de tempo a urina a chegar. Talvez uns segundos, 10 segundos ou coisa assim. Pergunto, e é esta a minha dúvida, isto deverá haver um cuidado maior ou deixe-me andar?
Muito obrigada pela sua pergunta, Sr. Gastão. Obrigada, Sr. Gastão, pela pergunta. Em relação a essa alteração na urina, é comum a partir dos 45 anos, mais ou menos, os homens terem um aumento do volume da próstata. E a próstata é um órgão, é uma glândula, como já falamos também aqui em outras oportunidades, onde passa a uretra. Se aumenta o volume, vai, não é estrangular, mas vai espremer um bocadinho a uretra. Vai apertar. E daí pode ter mais dificuldade em urinar. Portanto, se já anda a ser seguido pelo médico e que lhe pede o PSA, eventualmente até já terá realizado o toque retal, porque é um órgão que se consegue tocar e ver a sua consistência, em princípio é próprio, é desagradável, mas em princípio não terá nenhum sinal de gravidade. Tem a ver com a própria, com o avançar da idade ou da experiência, como lhe queira chamar, e a próstata ter uma tendência em aumentar de volume. Sr. Gastão, conseguimos ajudar? E muito. Ainda bem. Agora, a questão é esta, é que eu efetivamente fiz a análise ao PSA, mas não foi feito o toque retal. Mas entendo que com a idade realmente a próstata aumente e vai lá interfira com a uretra, não aperta. Sim. Muitas vezes. Sim, Sr. Gastão, e muitas vezes não se faz o toque retal, faz quando se está a desconfiar que há algum nódulo, alguma coisa que esteja aí a obstruir, que não me parece. O que me parece é que está, como aumenta de volume, aperta um bocadinho a uretra e daí ter mais dificuldade para iniciar a urina, o jato da urina. Muito obrigado. Sr. Gastão Costa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Um grande beijinho para si e bom fim de semana. Eu assisto sempre ao vosso programa. Que bom, mas ainda bem. Mas a próxima vez quero vê-la com os óculos diferentes. Mas e depois como é que eu leio a informação que está aqui no papel, Sr. Gastão? Diga-me lá. Depois eu não consigo ler. Pois é, já viu, não pode ser. Depois fico assim meio confusa, não dá. Foi um gosto falar consigo. E muito obrigado pela atenção. Um grande beijinho e bom fim de semana. Muito obrigada. Ainda bem que conseguimos ajudar. Muito obrigada. E de Santa Maria da Feira seguimos até Barcelos, com 54 anos, Dona Maria Prazeres. Seja bem-vinda ao consultório. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bem-vinda. Parabéns pelo programa. Também sou a espectadora acima muito do obrigada. Programa e vocês esclarecem muitas dúvidas que nós temos. E eu também tenho uma dúvida. Sim. Assim, eu tive um cancro e fui operada e em agosto eu fiz vários tratamentos, ou seja, rádio, quimio, braquioterapia, foi mais para prevenir porque o meu cancro foi retirado e não tive metastases nem nada. Pronto, a minha dúvida era, a doutora, que no IBO nunca ninguém me consegue esclarecer isto, é que eu, depois de fazer os tratamentos e mesmo ainda agora, eu tenho muitas dores nas articulações, ou seja, e não sei, há quem diga que é dos tratamentos, há médicos que dizem que não sabem o que é, era mais essa dúvida, Sr. Doutor. Se me pudesse ajudar. Muito obrigada, Dona Maria, pela sua participação. Obrigada. Obrigada. Maria, às vezes, realmente, como toxicidade e a longo prazo, pode dar dores ósseas. De qualquer maneira, o facto de ser mulher já tem uma tendência, ao longo da idade, a ter osteoporose. E diminuição, o que é isso? É uma diminuição da massa óssea. Portanto, convinha eventualmente fazer avaliação, ver como é que está em termos da massa óssea, que pode dar essas dores. Outras vezes também ver como é que estão em termos das articulações. Pode ser uma coisa reumática. Agora, muitas das vezes, realmente, depois dos tratamentos, as pessoas referem que ficam com dores ósseas e dores a nível
das articulações. Portanto, não sei se já fez algum exame, nomeadamente densitometria óssea, porque referiu que não tem metástases, e se essas dores se melhoram com analgesia simples, com um comprimido de paracetamol, por exemplo. Nunca experimentei, nunca tomei nada especificamente para isso. Já me queixei também no IPO, na minha consulta de ginecologia, Sim. não é? Sim. Mas a doutora diz que não é da área dela, mas o que é certo, eu já queixei-me depois, mas agora, ou seja, já estou quase a fazer 6 meses, não é, que acabaram os tratamentos e não há forma destas queixas aliviarem. Eu continuo com as queixas, e até faço ginástica e isso, ando no ginásio e tudo. Mas ainda é cedo, Maria, 6 meses que terminou os tratamentos. Ainda é cedo. Pronto, isto pode ser realmente... Ainda efeitos secundários Pode ser efeitos secundários e que vão melhorar depois. Está bem. Doutora, era essa a minha dúvida. Dona Maria, muito obrigada também. Corra tudo bem consigo. Obrigada pela sua pergunta e pelas suas palavras. Parabéns pelo programa, está bem? Obrigada, um grande beijinho. Bom fim de semana. Muito obrigada. Também pela atenção. Obrigada. Obrigada a nós também. Sra. Doutora, foi um gosto mais uma vez recebê-la. Continuação de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana para si. Até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Obrigada.